Hoje nós vamos expor, pela graça do Senhor, o capítulo 3, do verso 1 ao verso 11. É a perícope que nós vamos nos ater hoje, pela graça de Deus. Mas antes disso, é importante nós realizarmos algumas recapitulações daquilo que foi exposto anteriormente. Nós vimos em Filipenses, no início da carta, que o apóstolo Paulo tem enfatizado bastante a respeito da unidade do corpo de Cristo. Nós temos visto que, apesar da benevolência dos filipenses em ajudar, como o apóstolo Paulo enfatiza, desde o primeiro momento eles ajudaram e cooperaram com a causa do Evangelho, mas parece haver ali entre eles um problema doméstico, um problema interno, que é um problema de unidade, que o apóstolo Paulo vem enfatizando na sua epístola. Nós vimos isso, por exemplo, no final do capítulo 1, no verso 27, nós vimos ele continuando, exortando a igreja dos filipenses. No capítulo 2, onde ele fala que eles não deviam fazer nada por partidarismo ou vanglória, como está no verso 3 do capítulo 2, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Depois ele falar de unidade, falar como deveriam agir os crentes em Filipos, como também nós hoje devemos agir como o corpo de Cristo, ele expõe a partir do verso 5 do capítulo 2 o grande exemplo, o exemplo supremo de humildade, que é o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, quando da encarnação foi humilhado. A humilhação em si é uma encarnação onde Deus encarna com toda a limitação da carne, do corpo, e ele sofre por nós, por amor a nós e para a nossa salvação. E ele é um grande exemplo de humildade, de simplicidade, que é totalmente oposto à ideia de partidarismo, de buscar o seu próprio interesse. Depois de expor o Senhor Jesus Cristo como exemplo, ele vai começar no verso 12 a falar sobre o desenvolvimento da salvação, como nós devemos desenvolver essa vocação dos santos. E no verso 19 foi a última exposição pelo irmão Vitor. O apóstolo Paulo, quando ele está falando dos companheiros dele, Timóteo e Epafrodito, o irmão Vitor deu uma ênfase interessante sobre o que infelizmente ocorre na igreja de Cristo, que também ocorria em Filipos, que é não buscarmos o interesse do Senhor Jesus Cristo, mas cada um buscar o seu próprio interesse. Como foi exposto na semana passada, infelizmente a regra é essa, a vigorar nas igrejas. Nós não buscamos o interesse do Senhor Jesus Cristo, mas buscamos o nosso próprio interesse. Interessante que o apóstolo Paulo ele coloca essa verdade no capítulo 2, depois de expor um pouco acima a respeito do exemplo de Cristo, que esvaziou de si mesmo, abriu mão da sua glória por amor ao seu povo, por amor do seu povo. E nós, mesmo assim, tendo esse exemplo, não conseguimos buscar o interesse desse Cristo que nos salva, desse Cristo que morre por nós, mas a regra é buscarmos o nosso próprio interesse. E o apóstolo Paulo está falando dos crentes, ele não está falando dos ímpios, ele está falando dos crentes, que encontra-se em Filipos. E não somente ele, mas como uma palavra inspirada, essa é uma advertência de Deus que excede o tempo do apóstolo Paulo. É para todas as gerações, como palavra inspirada que é. E hoje nós vamos expor o capítulo 3, como está aí no slide, do verso 1 ao verso 11, onde o apóstolo Paulo vai tratar aqui a respeito dos falsos mestres, a respeito daqueles inimigos de Deus, inimigos da igreja, que com a falsa aparência de piedade atacavam a obra do Senhor Jesus Cristo. É por isso que o tema de hoje é protegidos na justiça de Cristo somente. A nossa proteção, a nossa certeza da salvação está ancorada unicamente na justiça de Cristo, que foi obtida a nós na obra sacrificial dele para a expiação dos nossos pecados. Então o apóstolo Paulo vai enfatizar muito a respeito de que a igreja de Filipenses estava sofrendo ameaças externas e internas também, sobre esses falsos mestres que estavam colocando algo a mais de Cristo. Cristo não era suficiente para a salvação, mas existia algo a mais. Nesse contexto que nós vamos ver aqui é a circuncisão, mas o apóstolo Paulo está trazendo algo mais amplo, que qualquer coisa que se coloque como paralelo à obra de Cristo, ou exclua a exclusividade do Senhor Jesus Cristo, desculpa aqui o pleonasmo, mas que exclua a exclusividade do Senhor Jesus Cristo, nós temos que isso aí deve ser considerado, como ele coloca na epístola, anátema.
deve ser afastada pela igreja, porque isso não conduz com o evangelho pregado pelos apóstolos e não conduz com aquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos. Amém? Vamos então ler a palavra do Senhor. Capítulo 3, verso 1, assim diz a palavra do Senhor: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, a ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Até aqui, que o Senhor nos ajude a entender por meio do Espírito Santo aquilo que Ele tem a dizer aos nossos corações. Vamos então iniciar a partir do verso 1, seguindo uma sequência lógica. O apóstolo Paulo, depois de tudo que eu trouxe aqui de modo introdutório, depois de tudo que ele já tem escrito na epístola que nós vimos no capítulo 1 e no capítulo 2, ele tem algo a mais a acrescentar, um tópico a mais. Ele falou de unidade, ele falou de Timóteo, seus companheiros de viagem, ele falou do exemplo de Cristo, e agora ele quer acrescentar algo a mais. É por isso que ele começa no capítulo 3, quanto ao mais, ou seja, aquilo a mais que eu tenho a dizer para vocês. Ele fala: irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Nós já vemos no início do verso, como não poderia ser diferente, nós temos visto que o apóstolo Paulo tem se alegrado com o testemunho que ele tem visto dos filipenses. Nós vimos isso no capítulo 1, que ele se alegrava e por conta do coração dele estar alegre, ele levantava súplicas em favor dos filipenses. E nós vimos ele aqui novamente trazendo qual deve ser o motivo de alegria. Onde a alegria dos filipenses e a nós também deve estar ancorada. Ele fala: alegrai-vos no Senhor. Essa afirmativa traz para nós, às vezes, não raras vezes, nos encontramos com um coração não alegre. E quando nós vamos investigar o motivo daquilo que tem nos angustiado ou que tem nos trazido ansiedade, geralmente quando guiados pelo Espírito Santo e expostos à palavra de Deus e à sua demonstração, nós muitas das vezes nos encontramos em momentos fracos espiritualmente. São momentos que nós estamos, às vezes, abandonados, com a nossa comunhão com Deus prejudicada por conta de um pecado, uma prática de pecado que nós temos sido derrotados nessa luta, que o apóstolo Paulo fala em Romanos 7, a luta do homem interior com o homem exterior. Muitas das vezes estamos negligenciando a palavra de Deus e não raras vezes estamos colocando a nossa alegria em coisas muito rasas e superficiais e temporais, que é a chamada alegria momentânea, que é a alegria que os ímpios também experimentam por causa da graça comum. Mas o apóstolo Paulo aqui está advertindo na sua epístola que os filipenses devem buscar uma alegria que é excelente, uma alegria que não é momentânea, mas uma alegria que tem ecos na eternidade. Uma alegria que deve trazer para nós não somente um ápice de emoções, mas uma alegria que é demonstrada com atos, onde ela leva à sobriedade, onde ela leva ao contentamento,
a satisfação com Deus, porque nós entendemos que estamos alegres com Ele e nele, independente de como estejam as circunstâncias. Somos atacados por diversas maneiras, de diversos modos, e não poucas vezes nossos corações ficam entristecidos, sem ânimo, por conta de coisas que não deveriam ser a nos atingir, né? Então o apóstolo Paulo está enfatizando isso, que a nossa alegria, alegrai-vos do Senhor, Ele é a nossa estabilidade, o nosso coração está ancorado nele, nos meios de graça, nos sacramentos, na comunhão com o seu corpo e com aquilo que Ele nos deu. Realmente nós experimentamos uma alegria, o nosso coração ele fica calmo, ele fica tranquilo, ele confia em Deus, porque ele sabe, por meio da palavra de Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por mais que nós muitas vezes consideremos aquela circunstância momentânea como algo ruim, mas veja, o nosso Deus é um Deus que trabalha no tempo, todo o tempo, Ele está fora de tudo isso, e nós às vezes com as nossas visões limitadas realmente deixamos nos atingir por questões momentâneas, porque nós não temos a vista do todo, que é o que o nosso Senhor vê. Nós estávamos até conversando hoje mais cedo, que muitas vezes nós nos entristecemos ou questionamos o governo de Deus, mas Ele está fazendo com que todas as circunstâncias, sejam elas ao nosso ver boas ou ruins, culminem para a glória dEle e culminem para o nosso bem. Estávamos conversando a respeito da causalidade, como a causa e efeito, ela vem entrelaçada de tal modo que para nós é incompreensível. Se somos quem somos, se nascemos onde nascemos, se temos como pai e mãe essas pessoas, se a concepção ocorreu desse modo, ocorreu porque Deus tem governado a história. Ele governou quando os portugueses chegaram aqui, Ele governou a questão dos negros quando pisaram aqui, dos índios. Desde Adão e Eva, toda a causalidade e efeito é governado por Deus, de modo que todas as coisas acontecem não fora do seu controle, mas sob o seu estreito controle. Ele tem governado assim. Mas nós muitas vezes nos entristecemos achando que a nossa ótica, o nosso ver hoje é algo que não tem culminado na glória de Deus, ou não tem cooperado para o nosso bem. E por causa de um coração inclinado para se distanciar de Cristo, como um coração que sofre influência pelo pecado, nós realmente caímos na incredulidade, porque não cremos naquilo que a palavra dele diz, que as coisas estão sim cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é uma verdade. O apóstolo Paulo continua: a mim não me desgosta e é segurança para vós outros. O apóstolo Paulo não está tendo um problema ou está incomodado por ter que escrever aos filipenses, por ter que escrever essa epístola. Ele não se desgosta disso, ou seja, ele se alegra nisso. É bom para ele que assim seja, e é segurança para os filipenses, porque essa palavra é a palavra de Deus, é certeza da fé, é inspirada por Deus, é obra e fruto do Espírito Santo atuando ali, e é aquilo que vai guiar os filipenses no caminho que agrada ao Senhor, no caminho da retidão. A partir do verso 2, nós agora vamos adentrar na ênfase da perícope, que é quando ele está alertando os filipenses a respeito dos falsos mestres. O apóstolo Paulo inicia falando: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Até aqui. A grande pergunta que nós fazemos quando o apóstolo Paulo fala acautelai-vos, ele está falando para a igreja, para os filipenses tomarem cuidado. Ele utiliza da repetição para enfatizar isso. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Ele está falando da mesma coisa, utilizando aqui um paralelismo. Ele está mostrando que isso aqui é algo que os filipenses têm que se atentar. Do mesmo modo, quando nós temos na palavra de Deus, quando fala que o Senhor ele é santo, 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 a repetição dá ênfase a esse atributo de Deus, da santidade dele. O Senhor Jesus também utilizou desses recursos, quando ele fala a respeito, quando ele trata em parábolas, quando ele vai trazer uma doutrina profunda.
Em verdade vos digo. Olha a ênfase aqui. Preste atenção que agora o Senhor Jesus Cristo vai trazer uma coisa que é muito importante. Em verdade vos digo. A repetição aqui, realmente como para nós fosse algo em negrito e caixa alta, que nós devemos prestar muita atenção. E é desse recurso que o apóstolo Paulo está lidando, esse recurso textual e linguístico, para trazer a atenção para si dos filipenses. Ele utiliza então a cautelai-vos dos cães. Olha a palavra forte. De repente hoje para nós, no período onde temos chamado aí pai e mãe de pets, a gente não entenda quão forte é a palavra cães. O apóstolo Paulo, como está chamando esses inimigos da igreja, esses inimigos do evangelho de cães, ele não tem em sua mente, e nem na mente dos filipenses, cachorros domésticos. Na época do apóstolo Paulo, naquela época da antiguidade, os cães eram aqueles cachorros selvagens que ficavam nas ruas comendo imundícias. O apóstolo Paulo está tratando esses inimigos do evangelho como cães, como aqueles que reviram o lixo, como aqueles que são hostis e atacam. Ele está falando para os filipenses: tomem cuidado com esses cães, eles são raivosos, eles são selvagens, eles não estão de acordo com o evangelho, mas eles buscam unicamente tirar algo de vocês, como os cães selvagens faziam, roubando alimento e atacá-los. Esses são os cães que o apóstolo Paulo tem em mente quando ele escreve aqui. Não é um cachorrinho de estimação, mas é um cão selvagem que morde, que se alimenta de imundícias, de resto e de lixo. E ele continua: acautelai-vos dos maus obreiros. Quando nós vemos aqui dos maus obreiros, esse adjetivo mau aqui está qualificando o substantivo obreiros, certo? Então o apóstolo Paulo está dizendo que essas pessoas estão dentro da igreja. Não são pessoas de fora da igreja. Quando nós vemos ele falando dos maus obreiros, depois da falsa circuncisão, a grande pergunta que nós fazemos nesse trecho é: a quem o apóstolo Paulo está se referindo? Ele fala de maus obreiros, de pessoas que estavam dentro da igreja. Ele fala de falsa circuncisão. Quando nós pensamos em circuncisão, nós vamos ligar quem como inimigos? Os judeus. Não eram eles aqueles que eram circuncidados? Mas a grande pergunta aqui no texto é: o apóstolo Paulo está se referindo aos judeus que não se converteram, que não creram em Cristo, ou ele está falando daqueles judeus que creram em Cristo, mas colocaram algo a mais, algo além do evangelho posto pelos apóstolos, que era a necessidade de circuncidar, além de crer em Cristo para ser salvo? Nós temos então, quando o apóstolo fala de falsos obreiros, ou seja, pessoas que estão dentro da igreja, o apóstolo Paulo não está se referindo ao primeiro grupo de judeus que negaram o Senhor Jesus Cristo, mas o apóstolo Paulo está pregando e está falando dos judeus que não creram, que creram no Senhor Jesus Cristo, mas estão impondo sobre os gentios e sobre aqueles que estão crendo em Cristo a necessidade de cumprir uma obra da lei para ser salvo, mas que era, no caso aqui, a circuncisão. É interessante aqui porque nesse verso, quando ele fala de falsa circuncisão, no original está escrito mutilação. O apóstolo Paulo não está trabalhando a circuncisão nos moldes de Gênesis, ou seja, como aquele selo externo que era o sinal que aquela pessoa fazia parte do povo de Deus, quando a criança, o menino, era circuncidado ao 8º dia. Ele chama isso de mutilação. O apóstolo Paulo está falando que isso não é circuncisão. Vocês estão apenas mutilando o corpo de vocês, porque isso aí é algo do passado, da antiga aliança. Não prevalece depois da obra do Senhor Jesus Cristo, que é perfeita, porque Ele obedeceu perfeitamente a lei de nós. Então nós vamos aqui para nos situarmos que esses judeus não são os judeus que não creram em Cristo, vamos chamá-los de judaizantes. Aqueles que creram em Cristo, mas ainda estão apegados a obras da lei para a salvação. Vamos chamá-los de judaizantes, certo? Não são os judeus que não creram em Cristo, mas aqueles que creram. É importante nós voltarmos um pouquinho, nós estamos expostos em Atos, capítulo 15, antes do grande concílio, para tratar justamente dessa questão aqui
no verso 1, o apóstolo Paulo vai falar sobre essas pessoas, os judaizantes. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidares segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Por causa disso, nós vimos então que o apóstolo Paulo leva essa questão junto com os representantes da igreja para o concílio para ser resolvido se era necessário ou não os gentios serem circuncidados depois de crerem em Cristo. Nós vimos que nesse primeiro concílio ficou decidido, endossado, com a decisão sendo espalhada por toda a igreja, que não era necessário circuncidar para ser salvo, sendo única e necessariamente crer no Senhor Jesus Cristo e na obra dele para a salvação. Voltando então para Filipenses capítulo 3, o apóstolo Paulo então, depois de enfatizar esse acautelai-vos por 3 vezes, apontar e demonstrar quem são esses inimigos ali, esses falsos mestres, que são os judaizantes, que estavam indo além do evangelho pregado por eles, pelos apóstolos, nós vemos então que ele vai assumir agora um discurso sobre a circuncisão. A partir do verso 3, ele fala: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. O apóstolo Paulo vai tratar isso também. Nós vamos abrir aqui alguns textos em Gálatas e em Romanos. O apóstolo Paulo vai enfatizar nesses textos aqui que quando Deus institui a circuncisão, ele não queria que isso fosse apenas uma obra externa, mas aquilo, como nós vimos quando nós estudamos a respeito do batismo, assim como o batismo era um sinal externo que devia expressar aquilo que está no interior do homem. Quando eles circuncidavam as crianças, aqueles que cresciam, representavam o povo de Deus, Deus não queria apenas algo a ser feito na carne, mas que esse sinal expressasse uma alma rendida a Deus, que servisse a Ele de coração, em espírito e em verdade. Vamos abrir alguns textos, Gálatas capítulo 1, versos 6 e 8. Vamos nos ater no livro de Gálatas e depois em Romanos, para nós entendermos aqui o que o apóstolo Paulo está escrevendo aos Filipenses, e ele também escreveu em outras epístolas sobre o falso ensino a respeito da necessidade de circuncidar. O apóstolo Paulo escreve em Gálatas capítulo 1, versos 6 a 8: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou eu mesmo, anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que nós temos pregado, seja anátema. Capítulo 3, agora de Gálatas, versos 1 e 2. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Esses inimigos dos filipenses também já estavam atacando os Gálatas. Os judaizantes que estão atacando os filipenses aqui também atacaram a igreja de Gálatas, de modo que muitos Gálatas estavam retrocedendo ao ensino dos apóstolos, de tal modo que o apóstolo Paulo está chamando de insensatos. Depois de receber a pregação, ele fala que de ter visto, seus olhos viram Cristo crucificado. Vocês estão voltando à obra da lei, às obras da lei. Vocês estão retrocedendo à liberdade que Cristo conquistou na cruz por vocês, caindo em falácias desses judaizantes, desses falsos mestres. Gálatas 5, verso 1: para a liberdade, veja, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixe circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaíste, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé.
Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Aqui ele está falando de circuncisão na carne, tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. O último texto, Romanos, agora capítulo 2, os irmãos depois podem ler com mais calma todo o capítulo. O apóstolo Paulo vai trabalhar muito a respeito da fé dos judeus, a história dos judeus, como isso tem uma transição para Cristo. Aqui nós vamos enfatizar somente no que tange a circuncisão. Capítulo 2, a partir do verso 23. Tu, que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa, porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza, está falando dos gentios, cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra em circuncisão, és transgressor da lei, porque não é judeu quem é apenas exteriormente, ou seja, quem apenas tem um sinal da circuncisão, nem é circuncisão, aqui é somente na carne, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão aqui é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. O apóstolo Paulo, nessa parte, está respondendo claramente aos judaizantes, demonstrando como a circuncisão, a circuncisão legítima, bíblica, instituída por Deus, é aquela que soma o exterior e o interior. O interior, logicamente, vai culminar no exterior, mas não necessariamente o exterior vai ser uma expressão do interior. O apóstolo Paulo está enfatizando que os judeus se gloriavam na carne, não no espírito, por causa desse sinal externo que eles levavam, que era a circuncisão. Eles se gloriavam, mas o apóstolo Paulo está ensinando que circuncisão de nada aproveita se vocês não podem observar a lei. Se vocês se apegam tanto à letra da lei, essa lei diz que é necessário observá-la perfeitamente para ser justificado. O Senhor Jesus Cristo, ele trabalhou muito isso no jovem rico, porque o jovem rico, ele expressou que ele era um observador da lei, que ele observava a lei, mas ele estava apegado ao exterior, e Jesus dispõe o coração dele em público e demonstra que na verdade ele adorava não a Deus, mas ao dinheiro. E aí ele quebrou todos os mandamentos, porque ele quebrou o primeiro mandamento, ele não adorou a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o entendimento, e por demais ele quebrou todos os demais mandamentos. É isso que o apóstolo Paulo está tratando aqui a respeito da circuncisão, que de nada aproveita. Vamos voltar agora a Filipenses capítulo 3, porque o apóstolo Paulo, depois de falar, porque nós é que somos a circuncisão, ou seja, a circuncisão legítima, que é feita no coração, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. E agora ele vai utilizar de um recurso retórico, porque ele vai considerar como se fosse uma verdade o ensino dos judaizantes, uma hipótese se fosse verdade. Ele não está considerando isso um ensino verdadeiro, mas falso. Mas se fosse para considerar a justiça na carne, a obra da carne, ele teria muito mais de se gloriar. Nós vemos então a partir do verso 4 que ele fala: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus quanto à lei, fariseu quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Se é para se gloriar na carne, como eu disse, o apóstolo Paulo está utilizando de um recurso retórico, se é para se gloriar na carne, vocês judaizantes estão muito aquém, muito abaixo de mim.
eu tenho muito mais credenciais humanos para me gloriar do que vocês estão se gloriando ao impor a necessidade e o dever de ser circuncidado para obter a salvação. O apóstolo Paulo, então, ele começa a falar: circuncidado ao 8º dia. Esses judaizantes, a sua grande maioria, eram judeus helenistas, não eram judeus de Jerusalém. Nós vimos isso em Atos, que eles perseguiam o apóstolo Paulo. Eles eram helenistas, ou seja, eles não eram judeus puros. A grande maioria, como Lucas, como Timóteo, era ou pai hebreu ou mãe hebreia. Muitos deles tinham sido circuncidados já adultos. É por isso que o apóstolo Paulo enfatiza: eu circuncidado ao 8º dia, ou seja, minha família observou o preceito da lei, porque diz que o menino deveria ser circuncidado ao 8º dia. Vocês foram circuncidados já adultos. Sobre a obra da lei, eu estou acima de vocês nesse quesito. Vocês não cumpriram, os pais de vocês não cumpriram esse mandamento. E ele segue, da linhagem de Israel. Ele está falando de puro, uma linhagem pura. Ele não era mestiço, ele era da linhagem de Israel, ele era da tribo de Benjamim, uma tribo muito importante. Ele era hebreu de hebreus. Hebreu de hebreus, não era pai hebreu ou somente mãe hebreia misturada com um gentil. Ele tinha uma ascendência que remetia desde a Israel. Ele podia se gloriar: olha só, minha ascendência, minha árvore genealógica chega aos pais, chega a Jacó, chega a Abraão. Eu sou da linhagem de Benjamim. E vocês? Pais gentílicos? Pai ou mãe gentil, ou seja, que não observavam os mandamentos de Deus. Eu tenho muito mais mérito para me gloriar quando fala da obra da lei. Ele segue: quanto à lei, ou seja, quanto à instrução, quanto à doutrina, fariseu. Quem eram os fariseus? Porque nós às vezes pensamos nos fariseus somente na perspectiva que é correto de pensar, mas somente assim não deveria ser. Quando Jesus chama eles de raça de víboras, de sepulcro caiado. Mas Jesus fala disso deles por causa do zelo? Não, porque eles se apegavam à justiça da lei, à obra da lei. Por isso eles eram hipócritas, porque eles não praticavam perfeitamente a lei e se apegavam a uma letra que não podia salvá-los. Mas quando nós olhamos na história, nós vemos que os fariseus, eles surgem naquele período dos 400 anos, que Deus não levantou profeta em Israel, daquele período intertestamentário. Os fariseus surgem como uma seita, como um ramo do estudo dos mestres, dos escribas, que buscavam uma pureza em Israel. Israel, por não ter profetas levantados nesse período, eles estavam cada um se querendo seguir longe da lei de Deus, não querendo buscar os preceitos de Deus, não querendo ouvir a Deus. Os fariseus buscam justamente trazer esse povo e mostrar a eles a importância de observar a lei, os mandamentos que foi entregue a Moisés, e não seguir o curso como se fosse um povo sem Deus. Eles tiveram a sua importância nesse sentido, mas caíram no radicalismo anos mais tarde, de colocar justiça na lei, de colocar implicações, obrigações que a palavra de Deus não tinha, porque eles acabavam tendo um olhar muito legalista das coisas. Aquilo que surgiu como algo bom, que era chamar o povo à pureza, chamar o povo a observar e seguir os preceitos de Deus, se desdobrou anos depois em legalismo, onde as pessoas eram colocadas sob um jugo que não era o jugo de Deus, que não era um jugo sequer da lei. A lei de Moisés, a lei entregue a Moisés, não colocava esse jugo sobre o povo. É isso que Jesus condena. Mas Jesus Cristo também fala: se o vosso zelo não exceder a dos fariseus. Ele está falando que quanto ao zelo, eles estavam corretos de buscar cumprir. O problema deles é que eles se apegavam a uma justiça que não pode ser vantajosa para qualquer homem, porque todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Esse era o problema dos fariseus. O apóstolo Paulo está falando: eu sou do fariseu, eu sou a maioria do sinédrio, eu sou aquele que prega, faço parte do grupo que prega a respeito da ressurreição, diferente dos saduceus que não criam na ressurreição do corpo. Eu sou daquele ramo que tem influenciado, tem mantido de pé, entre aspas,
povo de Deus quanto à lei, mas que negaram a Cristo. E ele continua: quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, ou seja, o apóstolo fala: vocês são zelosos, eu sou muito mais, eu persegui a igreja de Cristo por causa do meu zelo. Nós vimos isso em Atos. O apóstolo Paulo pegava homens, mulheres e crianças e arrastavam essas pessoas pelas ruas, levando e lançando essas pessoas no cativeiro, na prisão, por causa do zelo. Ele perseguiu os cristãos e ele consentiu na morte de Estevão, quando Estevão foi apedrejado. Ele era um homem zeloso. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Quando nós olhamos quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, nós olhamos e estranhamos: mas o apóstolo Paulo não foi aquele que defendeu a justiça mediante a fé? O apóstolo Paulo não foi aquele que disse que a salvação é unicamente por graça? Como ele está dizendo que ele é irrepreensível mediante a justiça da lei? Como ele está afirmando isso? O apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, não a justiça real da lei, aquela justiça que envolve tanto o exterior como o interior. O apóstolo Paulo está falando: quanto ao exterior, quanto àquilo que é visto pelos homens, quanto a isso, eu fui considerado irrepreensível. Os judeus, os meus conterrâneos, eles não tinham com o que me acusar. O apóstolo Paulo está falando que ele foi justificado pela lei. Ele reconhece como o principal dos pecadores. Ele está dizendo que quanto à questão externa da lei, quanto a uma boa convivência, a uma aparência, ele era então irrepreensível. Ele está dizendo: diferente de vocês, eu era considerado irrepreensível no que tange a justiça da lei. Mas agora o apóstolo Paulo vai trabalhar uma questão aqui muito importante, porque depois de utilizar esse recurso retórico para demonstrar como, se fosse para se gloriar na carne, ele teria uma credencial muito maior para fazer assim, ele agora inverte, porque ele vai trabalhar que isso tudo não tem serventia nenhuma. O apóstolo Paulo está falando que, uma vez que ele se defrontou com a cruz de Cristo, quando Cristo chama ele a caminho de Damasco, ele cai do cavalo, quando chama ele ali, ele então é exposto a Cristo, ele se converte, seu coração ele é regenerado, ele olha para trás e diz que o fato dele ter sido fariseu, o fato da linhagem dele ser pura desde Israel, o fato dele ter sido fariseu quanto à lei, zeloso quanto à prática, toda essa credencial cai por terra diante daquele que ele chama do sublime, excelente, perfeito conhecimento de Cristo. De nada vale isso, porque, como foi dito aqui, todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. O apóstolo Paulo vai trabalhar tanto aqueles que tinham a lei como os que não tinham a lei. Todos caíram e carecem da misericórdia de Deus. O apóstolo Paulo agora vai inverter, porque ele vai falar aqui a partir do verso 7: mas o que para mim era lucro, isto é, considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, a ser achado nele, não tendo justiça própria. O apóstolo Paulo discursou tudo isso que envolve uma justiça própria. Mérito, carne, ele fala, porque não temos justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição. O apóstolo Paulo, depois de tratar toda a credencial que ele tinha como judeu, ele derruba isso tudo, porque ele fala que isso não tinha proveito nenhum. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que se Cristo não aparecesse para ele e trocasse o seu coração de pedra por um coração de carne, ele, com o seu zelo, com o seu conhecimento da lei,
estaria com passos largos indo para o inferno com todo o seu zelo, porque é impossível obter salvação por meio da justiça da lei. Somente quando o apóstolo Paulo se defrontou com esse conhecimento sublime que existe, que a salvação é mediante a fé. Se é alguma justiça, é a justiça da lei que é mediante a fé em Cristo Jesus. Por isso que nós somos protegidos unicamente na justiça de Cristo. Essa justiça que foi obtida na cruz por nós. Uma justiça que não foi batalhada por nós, mas uma justiça que foi imputada por Deus por meio do Espírito Santo. Quando nós vamos estudar sobre a imputação da justiça, quando Deus imputa e chama os seus filhos de justos, nós temos que essa justiça é uma justiça imputada, não é uma justiça inerente, não é uma justiça produzida pelos homens, mas é uma justiça onde o Espírito Santo é a linha, o elo, o cordão umbilical que nos une ao mérito de Cristo. Então nossa alma é nutrida da obra de Cristo. Nós somos alimentados, nós somos salvos, nós temos essa certeza, porque a nossa salvação vem por intermédio de Cristo Jesus e do seu triunfo na cruz. É isso que deve encher o nosso coração de alegria, porque nós estamos protegidos não na nossa obra, não no nosso mérito, não naquilo que o apóstolo Paulo fala de justiça própria, mas é uma justiça que é mediante a fé em Cristo. E foi isso que Lutero pensou quando, no século XVI, como monge agostiniano, sendo atormentado, porque ele, quando encontrava a palavra justiça de Deus, ele olhava para si e ele não conseguia enxergar como ele poderia obter essa justiça de Deus. Mas ele via que injustiça de Deus significava Deus mandando os homens para o inferno. Mas em um momento, guiado pelo Espírito Santo, ele vê que a justiça é mediante a fé. Ele entende então que quando Deus fala a justiça de Deus, é a justiça conquistada por Cristo, imputada a nós. Cristo se fez justiça por nós. Cristo é a justiça de Deus. Tudo está nele. Toda a nossa vida deve estar orbitando nele, que é o centro que sustenta todas as coisas. É por isso que o apóstolo Paulo falou em versos anteriores que o viver é Cristo, e por isso o morrer é lucro. Viver é Cristo, então o morrer é lucro. O apóstolo Paulo então está dando uma ênfase, tirando toda a necessidade, todo o falso ensino desses cães que atacavam os filipenses, colocando algo além do sublime, perfeito e exclusividade de Cristo para a salvação, colocando obras da lei. E o apóstolo Paulo então está enfatizando que a salvação é somente pela graça em Cristo Jesus. Amém? Vamos agora a algumas aplicações práticas, depois de defrontarmos com o texto. A primeira é: onde está repousada a nossa alegria? Nós ficamos tristes ou ficamos alegres por quais motivos? O nosso coração se encontra angustiado, aflito, por quais motivos? Porque o apóstolo Paulo, no início do capítulo 3, ele fala: alegrai-vos no Senhor. Deus deve ser a causa da nossa alegria, Ele deve ser a fonte da nossa alegria. E quando nós entendemos isso, nós usufruímos, somos beneficiados de uma alegria sublime, superior, além desse mundo. E o nosso coração então é confortado. Nossa alegria, irmãos, deve vir do Senhor. A nossa alegria, essa alegria que é verdadeira, que é duradoura e que é sublime, essa alegria não é a que os ímpios experimentam quando estão bebendo, quando estão em família, por mais que muitas vezes eles utilizam e gozam de coisas que são legítimas em si, mas aquilo vai passar. Eles não têm promessa de uma alegria duradoura, eles não têm uma promessa de alegria que vai ecoar a partir daqui por toda a eternidade.
onde nós habitaremos no novo céu e na nova terra, com Cristo reinando sobre nós. Nós temos essa verdade. Nós somos advertidos a crer e a lutar com o homem interior, para que nós possamos trazer isso por meio do Espírito Santo, a atuação dele, pedir a Deus que isso seja uma verdade no nosso coração. Como temos dito, por causa da alegria não ser o Senhor, não é à toa que muitos cristãos têm se encontrado com ansiedade, angustiados, depressivos, buscando terapias como meio de tratamento, porque eles têm realmente ancorado, se é que pode ser ancorado, eles acham que estão ancorados, a alegria em coisas passageiras. Muitas vezes na casa desses crentes a Bíblia está fechada, a oração, quando ocorre somente em 5, 3 minutos para agradecer pelo alimento, e rapidamente ao fim do dia para agradecer ao Senhor pela saúde, pelo dia, e vamos dormir. Nós temos negligenciado os meios de graça, nós temos com a nossa vida nos afastado de Deus, e o nosso corpo, como a nossa alma, vai sentir os efeitos disso. Se a nossa alma está distante de Deus, distante dos meios de graça que Ele coloca diante de nós, e exige que nós o busquemos por meio desses meios de graça, logicamente, quando nós não observamos isso, a nossa alma, ela se sente caída, carecida, porque a nossa alma tem um Criador, e quando ela não está em comunhão com esse Criador, como Adão não esteve quando pecou, ela vai sentir uma necessidade, ela vai sentir uma vacância, uma carência que só Deus pode suprir, e ela vai então buscar ídolos, ela vai buscar terapia, ela vai se afundar em remédios, porque realmente ela não tem confiado no Senhor. E veja, isso não é conquistado por nós somos chamados por Deus para buscar os meios de graça, mas sabemos que Ele é a fonte, não são os meios, como o próprio nome diz, são apenas instrumentos, mas devemos buscar a Deus e pedir a Ele para que Ele nos constranja a nossa consciência, faça com que vivemos uma vida digna e longe do pecado, longe de desagradar a Ele, como o Senhor Jesus Cristo orou, que Ele venha nos livrar do mal. Uma outra aplicação que nós podemos utilizar aqui é que devemos ser vigilantes se estamos sendo bons obreiros. Isso aqui, nós somos chamados e devemos crer a respeito da certeza da salvação. Mas a mesma palavra que diz que nós devemos ter a certeza da salvação, ancorados em Cristo, diz que nós devemos avaliar constantemente a nós mesmos. Devemos fazer diariamente, constantemente, uma autoanálise de como estamos vivendo. Em Mateus 7, capítulo 21 e 27, nós temos que o Senhor Jesus Cristo, Ele escreve que nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muito naqueles dias, ele está falando do dia do juízo, quando todos os homens estarão diante de Deus para prestar conta. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Esses homens compareceram perante Deus. Irão comparecer, outros irão comparecer diante de Deus com uma convicção muito forte de que eles eram salvos. Eles tinham uma convicção e uma certeza que eles eram salvos porque eles profetizavam, porque eles curavam e porque eles expeliam demônios. Mas o Senhor vai falar: apartai-vos de mim, todo aquele que praticais a iniquidade. Eles não eram bons obreiros, eles eram obreiros iníquos, mas eles tinham convicção que eram bons obreiros. Por isso nós devemos sempre fazer uma autoanálise de como estamos vivendo, porque o Senhor está enfatizando que não é aquilo que é externamente visto. Nós não somos salvos porque falamos Senhor, Senhor, ou porque pregamos o Evangelho de Cristo, e por meio de nós muitos podem ser salvos por meio da nossa pregação.
Jesus fala que não é somente aquele que prega, aquele que anuncia, aquele que fala, mas aquele que confessa com o seu coração, aquele que pratica o ensino do Senhor Jesus Cristo. Não é somente o que ensina, é aquele que pratica. E a pergunta que fica para nós é: será que nós temos praticado realmente os mandamentos do Senhor? Será que nós temos vivido de modo a discernir o que é certo e o que é errado à luz dos mandamentos do Senhor? Ou nós temos traçado, como o irmão Vitor pregou ontem em São Pedro, como aquele povo, o povo de Deus na época dos juízes, onde cada um fazia o que era certo aos seus olhos, não à luz do mandamento de Deus, dos mandamentos do Senhor? Será que quando nós somos questionados sobre a nossa prática, nós citamos a palavra de Deus, falamos: a palavra de Deus diz isso, por isso eu pratico isso? Ou nós começamos como: eu acho que é assim, eu tenho uma opinião que é assim, ou um pastor disse que é assim, tendo uma prática papista, comparado aos católicos romanos, que tem a sua fé ancorada no Papa. Nós cristãos, crentes protestantes, reformados, não raras vezes citamos pessoas para ancorar aquilo que nós achamos que é certo e não a palavra de Deus. Nós não citamos a palavra de Deus, nós não abrimos a palavra de Deus e falamos: o Senhor diz isso, 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 por isso eu pratico, porque a minha consciência é cativa aos mandamentos do Senhor. Não, eu vou buscar na internet, eu vou buscar no hall de pregações que eu tenho salvo. Isso é errado? Não é, irmãos. Mas deve ser algo que venha trazer luz e nos levar à palavra de Deus. Não devemos nos ancorar a A, B ou C pessoas sem ter a nossa consciência cativa à palavra de Deus, sem entender, mas unicamente, sem saber justificar biblicamente, citar uma pessoa como o nosso arauto da verdade, como aquele que tem uma posição superior. Muitas vezes nós fazemos como os católicos fazem, muitas vezes nós fazemos como os judaizantes fazem aqui, porque muitas das vezes anulamos a obra de Cristo, porque com a obra de Cristo, como está no livro de Hebreus, a cortina que havia de separação entre o santo lugar e os santos dos santos foi rasgado. Nós temos então acesso direto a Deus, nós temos acesso direto à palavra dele. Não adianta colocar A ou B como justificadores, porque o único que nos justifica é Cristo, e diante de Deus prestaremos cada um conta, e não haverá advogado a não ser o advogado único e fiel, Jesus Cristo. Devemos estar ancorados nele, na palavra dele. O último ponto é: devemos rejeitar qualquer ensino que inclua qualquer coisa, qualquer ponto, ainda que considerado mínimo por nós, além daquilo que foi ensinado pelos apóstolos, a doutrina apostólica, aquilo que foi ensinado pelo Senhor Jesus Cristo, que Ele é o único caminho, que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ele é exclusivo, ninguém pode ser salvo fora de Cristo, e qualquer coisa que é colocada ao lado de Cristo deve ser rechaçada por nós, porque devemos crer somente nele, crer com o coração e viver uma vida que glorifica o seu santo nome. E como nós falamos de mérito de Cristo para a salvação, isso também envolve santificação, porque não raras vezes nós, nesse processo de santificação, começamos de maneira correta, mirando o Senhor Jesus Cristo, buscando os meios de graça, mas nesse percurso, em algum momento nós começamos a olhar para trás, e nós, ao invés de olharmos para a cruz, começamos a engrandecer os nossos méritos. Graças a Deus eu tenho feito isso, tenho feito aquilo, eu tenho me esforçado para não pecar nisso, eu tenho fugido dos gatilhos. A santificação nos chama a cooperar, sim, mas a causa primária é sempre Cristo. No catecismo, agora eu não lembro qual é a pergunta que vai trabalhar isso, nós somos instruídos que não
que muitas vezes Deus, quando o seu povo ou seus filhos estão abandonados em pecado, Ele deixa que eles fiquem assim durante um período para que eles possam reconhecer a necessidade de crer em Cristo e de ter Cristo como a rocha e não eles em seus méritos. Então, muitas das vezes, Deus nos deixa a nossa comunhão afetada até que nós caiamos em si, reflitamos e chegamos à conclusão: Senhor, não é possível, por meu mérito, pelas minhas obras, conseguir agradar a Ti. Eu necessito do Senhor. E nós somos então chamados, levantados por Deus e colocados de novo no caminho da retidão. Infelizmente, como pecadores que somos, esse ciclo se repete por diversas vezes. Então, que possamos ter Cristo como o único, supremo e perfeito motivo da nossa salvação e também como a causa primária da nossa santificação. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor? Deus, somos gratos a Ti pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua misericórdia que nos trouxe aqui, pecadores, para prestarmos um culto a Ti, em espírito e em verdade, Senhor. O Senhor conhece os nossos corações. Realmente, Deus, que a Tua palavra, Senhor, possa nos incomodar, Deus, possa frutificar em nosso ser, em nosso coração, que realmente nós possamos entender que a nossa alegria deve estar ancorada em Ti. Essa é a alegria verdadeira, a alegria duradoura, aquela que nos leva para próximo de Ti, Deus, aquela que nos faz estarmos satisfeitos com o Teu governo, com a Tua providência. Muito obrigado, Senhor, por isso. Obrigado por essas verdades. Obrigado ao Cristo pela Tua salvação, porque nós somos então novamente lembrados que somos salvos unicamente por Tua justiça, por Teu mérito, por Teu sacrifício na cruz por nós. E somos então chamados a viver uma liberdade cristã, não mais sob o jugo da lei, como os fariseus ensinavam, porque nós somos levados para a luz, e no claro a nossa mente, guiada pelo Espírito Santo, entendeu que por obras da lei ninguém pode ser salvo, porque a Tua lei exige perfeição, e somente o Senhor foi perfeito e cumpriu todos os mandamentos de maneira excelente por nós, e atribuiu essa justiça perfeita a nós. Então nós recebemos essa veste de justiça, vestimos uma roupa que não foi fabricada por nós, uma roupa que não foi costurada por nós, mas assim como o Senhor vestiu Adão e Eva, mesmo depois de eles terem transgredido a Tua lei, ó Deus, o Senhor também agora nos veste de maneira perfeita, de maneira eterna, nas vestes de misericórdia conquistada por Cristo. Então, quando o Senhor olha para nós, olha as vestes do Senhor Jesus Cristo, nos chama de justos, não porque nós conquistamos, mas porque o Senhor Jesus Cristo conquistou por nós. Nos ajude, Pai, a sempre lembrar disso, que essa verdade esteja no nosso centro, Pai, que seja o nosso alvo, para que realmente possamos viver uma vida a agradar a Ti, uma vida que não busca justiça própria, que não busca seus próprios méritos, mas uma vida em submissão a Ti, uma vida que realmente entende que o Senhor que é o nosso bem. O grande exemplo disso é o Senhor Jesus Cristo, que foi enviado por nós, sofreu, padeceu, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à destra de Deus Pai, governando com todo o poder, com toda a excelência, com toda a sabedoria, por nós e para nós. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Esteja conosco e nos ajude, Pai, realmente termos essas verdades em nossos corações para enfrentarmos mais essa semana, que realmente venhamos a buscar a alegria de Ti. É isso que te pedimos, em nome de Cristo. Amém.